Espero que você goste de não ter onde morar, porque eu me certifiquei de que você não receba nada. Meu pai disse isso alto o suficiente para que todos no tribunal ouvissem. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Outras sorriram. Um homem perto dos fundos até soltou uma risadinha. As palavras pairaram no ar como fumaça de cigarro, pesadas, feias, impossíveis de ignorar. Eu encarei meu pai do outro lado do tribunal, Valdemar Villanova, 68 anos de idade, dono de uma construtora de sucesso em Curitiba, Paraná, um empresário respeitado, um doador da igreja, um homem que as pessoas descreviam como honrado, um homem que passou a maior parte da minha vida me tratando como se eu fosse um erro, e naquele momento ele parecia orgulhoso. Não com raiva, não emocionado, mas orgulhoso, como se humilhar a própria filha em público fosse algum tipo de conquista. Então eu ri, não uma risada nervosa, nem uma risada amarga, mas uma risada genuína. O tipo que escapou antes que eu pudesse contê-la. O sorriso do meu pai desapareceu. Qual é a graça? Ele disparou. Antes que eu pudesse responder, o juiz levantou os olhos dos documentos à sua frente. Seus olhos pousaram em mim. Por um momento, ele pareceu confuso, depois curioso, e então, estranhamente familiarizado. Espere, ele disse. O tribunal inteiro ficou em silêncio. Ele se inclinou para a frente. Você é a garota que... E de repente, cada pessoa naquela sala estava olhando para mim. Mas para explicar o que aconteceu em seguida, preciso contar como cheguei lá. Porque aquela batalha judicial não começou naquela manhã. Começou mais de 20 anos antes. Na época em que eu era uma garotinha tentando desesperadamente ganhar o amor do meu pai. Meu nome é Zélia Villanova. Tenho 34 anos de idade. E por grande parte da minha vida, acreditei que havia algo de errado comigo. Cresci em um bairro modesto nos arredores de Curitiba. Meu pai construía casas. Minha mãe ficava em casa. Meu irmão mais velho, Cassiano, estava 6 anos à minha frente. Vistos de fora, parecíamos a família brasileira perfeita. Dentro de casa, as coisas pareciam diferentes. Cassiano era o orgulho do meu pai. Eu simplesmente estava lá. Eu notei isso antes dos meus 10 anos de idade. Se Cassiano tirasse um 8 em uma prova, papai comemorava. Se eu tirasse notas máximas, papai assentia e mudava de assunto. Se Cassiano fizesse um gol decisivo, papai convidava a família inteira para jantar fora. Se eu ganhasse um prêmio acadêmico, ele geralmente esquecia de ir à cerimônia. No começo, achei que só precisava me esforçar mais. As crianças sempre assumem que podem conquistar o amor. Então eu tentei. Deus sabe como eu tentei. Trabalhei mais duro na escola, ajudei nas tarefas de casa, evitei problemas. Entrei para o quadro de honra todos os anos. Nada mudou. Uma noite, quando eu tinha cerca de 13 anos, finalmente perguntei à minha mãe. Papai não gosta muito de mim, não é? Ela pareceu de coração partido. Por um segundo, achei que ela pudesse me dizer a verdade. Em vez disso, ela sorriu fracamente. Claro que ele te ama. Eu me lembro de encarar meu prato. Não foi isso que eu perguntei. Ela nunca respondeu. Esse silêncio me seguiu por anos. Cassiano não ajudava. À medida que crescíamos, ele se tornava cada vez mais parecido com nosso pai. Confiante, cheio de direitos, certo de que o mundo girava ao seu redor. Papai lhe deu oportunidades que eu nunca recebi. Um emprego de verão na construtora, uma caminhonete da empresa, mentoria em negócios, introduções de networking. Quando Cassiano se formou na faculdade, papai lhe entregou um cargo de gerência. Nenhuma entrevista, nenhuma concorrência, apenas entregou. Eu paguei minha faculdade de enfermagem com bolsas de estudo e empregos de meio período. Papai mal notou. Então o 11 de setembro aconteceu. Como milhões de pessoas pelo mundo, eu assisti as torres caírem. Algo mudou dentro de mim. Eu queria que minha vida importasse. Eu queria servir a algo maior do que eu mesma. Um ano depois, me alistei no Exército Brasileiro. A conversa com meu pai continua sendo uma das lembranças mais claras da minha vida. Estávamos sentados à mesa da cozinha. Eu tinha 20 anos, estava nervosa, mas empolgada. Pai, eu me alistei. Ele olhou fixamente para mim. O quê? No exército? Por vários segundos, ele não disse nada. Então ele riu, não porque achasse que eu estava brincando, mas porque ele achava que eu era estúpida. O exército. Eu assenti.
Eu quero servir. O rosto dele endureceu. Você quer jogar sua vida fora. Eu não vejo dessa forma. Claro que não. Aquele foi o começo da nossa discussão mais longa. Ele me disse que eu estava cometendo um erro. Eu disse a ele que já havia tomado minha decisão. Ele me acusou de abandonar a família. Eu o lembrei de que Cassiano já estava com a empresa. Por fim, ele se levantou. Você vai se arrepender disso. Eu nunca esqueci essas palavras porque eu nunca me arrependi. Nem uma vez sequer. A vida militar não era fácil. Houve missões de paz, noites longas, situações perigosas, amigos que não voltaram para casa. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu pertencia a algum lugar. Ninguém se importava de quem eu era filha. Ninguém se importava com quem meu pai favorecia. O exército media desempenho, caráter, disciplina, confiança, coisas que eu podia de fato controlar. Com o tempo, me tornei uma médica de combate e depois uma oficial. Construí uma carreira, construí amizades, construí um propósito. Enquanto isso, meu relacionamento com meu pai ficava mais frio. Telefonemas tornaram-se raros, visitas tornaram-se mais curtas. Cada feriado parecia como entrar em uma sala onde eu não era desejada. Ainda assim, eu continuava tentando porque, não importa a idade que tenhamos, uma parte de nós continua sendo aquela criança esperando que um pai finalmente diga: "Estou orgulhoso de você." As palavras nunca vieram. Anos se passaram. Então meu avô morreu. O vô Evaristo era diferente do meu pai. Bondoso, paciente, justo. Ele tratava Cassiano e a mim de forma igual. Quando eu o visitava, ele perguntava sobre minhas missões, meus pacientes, minha vida. Ele escutava de verdade. Depois que ele faleceu, fiquei devastada. O funeral foi difícil, mas o que aconteceu depois se provou ainda pior. Alguns meses depois, meu pai me informou que haveria uma audiência sobre a herança. Nada fora do comum. Famílias lidam com heranças todos os dias. Eu não estava esperando muito. Sinceramente, eu não me importava muito com o dinheiro. Compareci por respeito ao meu avô. Então cheguei ao fórum. A atmosfera pareceu estranha imediatamente. Cassiano parecia presunçoso. Meu pai parecia confiante. Minha mãe parecia nervosa. Os advogados trocaram papeladas. A audiência começou. Um documento após o outro foi revisado. Então veio o anúncio. Cassiano receberia quase tudo. As cotas da empresa, as contas de investimento, os imóveis, as economias, tudo. Eu não recebi nada, nem um único real, nem uma lembrança, nem mesmo o relógio antigo do meu avô. Nada. Por um momento, eu simplesmente fiquei sentada lá tentando processar o que havia ouvido. Então meu pai se inclinou na minha direção. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. O sorriso de um homem que finalmente estava aplicando uma punição que esperou anos para dar. E foi aí que ele disse isso. Espero que você goste de não ter onde morar, porque eu me certifiquei de que você não receba nada. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para ele. Então, eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque de repente algo parecia muito errado mesmo. E julgando pela expressão se formando no rosto do juiz, eu não era a única a sentir isso. O tribunal permaneceu quieto após o comentário do meu pai. Eu podia sentir dezenas de olhos se movendo entre nós. Algumas pessoas pareciam com vergonha por mim. Outras pareciam curiosas. A maioria parecia assumir que estava presenciando uma simples disputa de herança. Uma filha amargurada, um pai decepcionado. Nada fora do comum. O juiz, no entanto, não estava mais olhando para o meu pai. Ele estava olhando diretamente para mim. Seus olhos se estreitaram, não com suspeita, mas com reconhecimento. O tipo de expressão que alguém adota quando está tentando lembrar onde viu um rosto antes. Ele olhou para a papelada, depois de volta para mim e depois para baixo novamente. A sala parecia estranhamente imóvel. Até o meu pai parecia incomodado. Meritíssimo, seu advogado finalmente perguntou. O juiz não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele ajustou os óculos. Senhorita Villanova, ele disse lentamente. Nós já nos conhecemos antes? Eu pisquei. Não, senhor. Sua testa se enrugou. Isso é estranho. Ele me estudou por mais um momento. Então ele balançou a cabeça e voltou sua atenção para os documentos. A audiência recomeçou, mas algo havia mudado. Eu podia sentir. O juiz não estava prestando atenção da mesma forma que antes. A cada poucos minutos,
ele lançava um olhar na minha direção novamente, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Enquanto isso, meu pai estava sentado confiantemente ao lado de Cassiano. Nenhum deles notou, ou talvez eles simplesmente não se importassem. Eles acreditavam que já tinham ganhado. E talvez eles tivessem, se a vida não tivesse tomado um rumo muito inesperado vários anos antes. Um rumo do qual minha família não sabia quase nada, porque eles nunca perguntavam. A maior parte da minha carreira militar foi invisível para eles. Eles sabiam que eu servia. Eles sabiam que eu participava de missões. Isso era tudo. Sempre que eu visitava a nossa casa, as conversas raramente duravam mais do que alguns minutos. Papai perguntava quando eu planejava sair do exército. Cassiano falava sobre a construtora. Mamãe tentava manter todos educados. Então todos nós íamos embora. Ninguém nunca perguntou o que eu havia vivenciado no exterior. Ninguém nunca perguntou o que eu havia visto ou em quem eu havia me tornado. Talvez seja por isso que eles nunca souberam sobre o Congo. Há 5 anos, eu estava servindo como médica de combate ligada a uma unidade do exército que operava em uma zona de conflito no Congo. Não era minha primeira missão de paz, mas foi a mais difícil. A região era perigosa. Bombas caseiras em estradas, ataques com foguetes, incerteza constante. Cada dia exigia foco. O menor erro podia custar a vida de alguém. Até então, eu era capitã, experiente o suficiente para manter a calma sob pressão, pelo menos na maior parte do tempo. O incidente que mudou tudo aconteceu numa tarde atipicamente quente em julho. Eu me lembro do calor mais do que qualquer coisa. O ar parecia pesado. A poeira parecia cobrir tudo. Tínhamos acabado de voltar de uma patrulha quando os alarmes soaram pela base. No começo ninguém entendia o que estava acontecendo. Então a explosão nos atingiu. A explosão fez o chão tremer sob nós. Janelas estilhaçaram. Fumaça encheu o ar. As pessoas começaram a gritar. O treinamento assumiu o controle. Todos se moveram automaticamente. Os soldados correram para as posições defensivas. Os médicos correram em direção aos feridos. Eu corri em direção à explosão. Não porque eu fosse corajosa, mas porque é isso que os médicos fazem. Quando todos os outros correm para longe do perigo, nós corremos em direção a ele. A estrutura danificada estava parcialmente desmoronada. O fogo se espalhava rapidamente por uma seção. Vários soldados haviam ficado presos lá dentro. A situação era caótica. As pessoas gritavam informações conflitantes. Ninguém sabia exatamente quantos estavam desaparecidos. Eu me lembro de chegar à entrada do prédio. Um sargento agarrou meu braço. Capitã, é muito perigoso. Oi me soltai. Ainda há pessoas lá dentro. Então eu entrei. A fumaça era sufocante. A visibilidade era terrível. O calor era como abrir a porta de um forno diretamente no meu rosto. Lá dentro tudo era confusão. Concreto quebrado, metal retorcido, detritos caindo. Localizei o primeiro soldado ferido perto de uma parede desabada. Ele estava consciente, mas incapaz de andar. Eu o arrastei para fora. Depois voltei novamente e novamente. Cada viagem se tornava mais perigosa. O fogo continuava se espalhando. Partes da estrutura estavam se tornando instáveis. Alguém lá fora gritou que o teto poderia ceder. Eles provavelmente tinham razão, mas ainda havia vozes lá dentro. Eu conseguia ouvi-las. Uma pertencia a um jovem tenente, com apenas 25 anos de idade, preso sob os escombros, apavorado. Consegui alcançá-lo durante minha 4ª entrada. A situação era péssima. A perna dele estava presa. A fumaça estava ficando mais espessa. O teto rangia acima de nós. Por um momento, eu honestamente pensei que nós dois poderíamos morrer ali, mas de alguma forma nós o soltamos. Não me lembro de muita coisa depois disso. Apenas fragmentos. O peso, o calor, a exaustão, o som das pessoas gritando lá fora quando emergimos. Então, escuridão. Acordei 2 dias depois. Concussão, inalação de fumaça, ferimentos leves, nada que ameaçasse a minha vida. O tenente sobreviveu, assim como vários outros. No total, 6 soldados foram retirados daquele prédio. O exército conduziu uma investigação. Declarações foram coletadas. Relatórios foram escritos. Então a vida seguiu em frente, pelo menos para mim. Os militares mais tarde me concederam uma medalha pelo resgate. Houve uma cerimônia, algumas fotografias, alguma cobertura da mídia, as coisas de sempre. Nunca pensei muito sobre isso depois.
A maioria dos veteranos não pensa. Você faz o seu trabalho. Você segue em frente. Além disso, inúmeros militares haviam feito coisas muito mais heróicas do que eu jamais faria. O que importava para mim era simples. As pessoas voltaram para casa vivas. Isso era o suficiente. A parte estranha veio meses depois. Uma carta chegou, escrita à mão, inesperada. Dentro havia uma mensagem do pai do jovem tenente que eu havia ajudado a resgatar. Ele me agradeceu por salvar seu filho. Disse que não havia palavras grandes o suficiente para expressar sua gratidão. A carta era profundamente pessoal, sentida de coração. Eu a guardei em uma gaveta. Nada mais. A vida continuou. Outra missão, outra designação, outro ano. Eventualmente, esqueci da carta por completo, e aparentemente minha família nunca soube que ela existia. Não que eles se importassem. De volta ao tribunal, a audiência entrou em sua segunda hora. Os advogados continuavam discutindo bens, avaliações de imóveis, transferências de contas, jargão jurídico que entediava a todos, exceto os advogados. Notei que o juiz estava ficando cada vez mais distraído. A certa altura, ele removeu os óculos por completo. Ele me encarou, não de forma casual, mas intensamente. Então ele abriu uma pasta, folheou várias páginas e parou. Seus olhos se arregalaram. Um sentimento estranho se instalou no meu estômago. O juiz, de repente, parecia ter encontrado algo importante. Muito importante. Lentamente, ele ergueu a cabeça. O tribunal ficou em silêncio novamente. Meu pai se mexeu na cadeira. "O que é?" Cassiano sussurrou. Ninguém respondeu. O juiz continuou me encarando. Por vários longos segundos, ele não disse nada. Então sua expressão mudou completamente. Reconhecimento. Reconhecimento absoluto. Como se uma peça que faltava tivesse finalmente se encaixado. Ele se inclinou para a frente. "Senhorita Villanova?" Eu assenti. "Sim, meritíssimo." A voz dele soou quase incrédula. "Seu nome completo é Zélia Maria Villanova." "Sim, senhor." Ele recostou-se lentamente. Um olhar de espanto cruzou seu rosto. Então ele sussurrou palavras que fizeram meu coração pular. Palavras que eu nunca esperei ouvir naquele tribunal. Meu Deus! O juiz olhou para mim e de repente eu percebi que ele se lembrava exatamente de quem eu era. Meu Deus! A voz do juiz quase não passou de um sussurro. No entanto, de alguma forma, todos no tribunal ouviram. A sala ficou completamente em silêncio. Sem papelada farfalhando, sem conversas sussurradas, sem movimento, apenas silêncio. Eu fiquei congelada na minha cadeira. O juiz me encarava como se tivesse acabado de ver um fantasma. Meu pai parecia irritado. Cassiano parecia confuso. Os advogados trocaram olhares perplexos. Finalmente, o juiz removeu seus óculos. "Senhorita Villanova", ele disse cuidadosamente, "a senhora poderia, por favor, se levantar?" Lentamente me levantei. Todos os olhos na sala me acompanharam. Por um momento, perguntei-me se eu havia feito algo de errado. O juiz continuou me estudando. Então ele fez uma pergunta que eu nunca esperei. "A senhora estava servindo no Congo há 5 anos?" Meu estômago se apertou. "Sim, senhor." Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz assentiu lentamente. "E a senhora era a capitã do exército que entrou num prédio de operações em chamas múltiplas vezes após um ataque inimigo." A sala ficou ainda mais quieta. Eu podia até ouvir o sistema de ar condicionado zumbindo acima de nós. Eu hesitei, não porque estava escondendo alguma coisa. Eu simplesmente odiava falar sobre isso. "Sim, senhor." O juiz fechou os olhos brevemente. Quando os abriu novamente, eles pareciam emocionados. Muito emocionados. Meu pai se mexeu desconfortavelmente. "O que isso tem a ver com qualquer coisa?" ele perguntou. O juiz o ignorou. Em vez disso, ele continuou olhando para mim. "Capitã Zélia Villanova." Eu não ouvia ninguém me chamar assim havia meses. Não desde que deixei o serviço ativo. O título soava estranho dentro de um tribunal de sucessões. O juiz assentiu para si mesmo. Então ele se virou para os espectadores, para os advogados, para todos. "Eu não consigo acreditar nisso." Meu pai franziu a testa. "Meritíssimo." O juiz finalmente olhou para ele. O que aconteceu em seguida mudou toda a atmosfera da sala. "O senhor realmente não sabe quem é a sua filha, sabe?" A pergunta atingiu meu pai como um tapa. Seu rosto endureceu imediatamente. "O que isso quer dizer?" O juiz recostou-se na cadeira. Por vários segundos, ele não disse nada, então ele olhou diretamente para mim.
Eu devo a esta mulher mais do que eu jamais poderei pagar. A sala explodiu em sussurros. Meu pai parecia atordoado. Cassiano parecia ainda pior. Senti meu coração começar a bater forte, porque de repente eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A carta. O jovem tenente. O pai. Meu Deus. O juiz não era apenas alguém que tinha ouvido falar do resgate. Ele era o pai. A constatação me atingiu de uma vez. O tribunal pareceu encolher ao meu redor. O juiz se levantou lentamente. Ninguém o interrompeu. Ninguém ousou. Meu filho estava servindo no Congo há 5 anos. A voz dele era firme, mas a emoção persistia sob cada palavra. Ele ficou preso dentro de um prédio após um ataque inimigo. Várias pessoas no tribunal se inclinaram para a frente. O juiz continuou. Os militares nos informaram que havia baixas. Seus olhos vagaram em direção ao chão. Ainda me lembro de receber aquele telefonema. Pela primeira vez, ele parecia menos com um juiz e mais com um pai. Um pai relembrando um dos piores dias de sua vida. Minha esposa e eu passamos horas acreditando que nosso filho pudesse estar morto. O tribunal permaneceu em silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Mais tarde soubemos que ele sobreviveu porque uma médica de combate entrou repetidamente em uma estrutura em chamas para resgatar os soldados presos. Ele olhou para mim, diretamente para mim. Essa médica era a capitã Zélia Villanova. Um suspiro coletivo varreu a sala. Ouvi alguém sussurrar. Nossa! Outra pessoa murmurou. Não é possível. Meu pai simplesmente ficou encarando. O sorriso confiante que ele havia exibido a manhã toda tinha desaparecido completamente. O juiz não havia terminado. A maioria das pessoas nunca ouve falar de atos de coragem como esse. Seu olhar varreu a sala. Eles acontecem todos os dias entre os homens e mulheres que servem a este país. Então ele olhou de volta para o meu pai. Mas ocasionalmente uma dessas histórias se torna muito pessoal. Sua voz suavizou. Meu filho voltou para casa por causa dela. Ninguém falou. Senti dezenas de olhos fixos em mim. A atenção me deixava desconfortável. Sempre deixou. Eu desejei poder desaparecer, mas o juiz continuou. A capitã Villanova sofreu ferimentos durante o resgate. Eu silenciosamente balancei a cabeça. Não foram graves. Ele sorriu tristemente. Isso é exatamente o que meu filho disse que você diria. Algumas pessoas riram baixinho. A tensão se quebrou por um momento. Então o juiz colocou a mão em sua pasta. Ele abriu uma pasta de couro gasta. Lá de dentro, ele removeu um pedaço de papel dobrado. Eu o reconheci imediatamente. Uma cópia da carta, aquela que ele havia escrito anos antes. Eu guardo isso no meu escritório. A voz dele ficou mais baixa. Eu a leio a cada dia do soldado. Minha garganta apertou. Eu não esperava por isso. De jeito nenhum. O juiz desdobrou o papel. Então ele leu algumas linhas em voz alta. Não muitas, apenas o suficiente. O suficiente para entender. O suficiente para sentir o peso por trás das palavras. Um pai agradecendo a mulher que salvou seu filho. Uma família expressando uma gratidão que nunca poderia ser verdadeiramente retribuída. Quando ele terminou, ninguém falou. Várias pessoas pareciam emocionadas. Uma senhora idosa na plateia enxugou os olhos. Até um dos advogados parecia desconfortável. O tipo de desconforto que vem ao perceber que você julgou mal alguém. O juiz dobrou a carta cuidadosamente. Então ele se virou em direção ao meu pai novamente. O que mais me surpreende, ele disse, é que isso parece ser novidade para a família dela. Meu pai engoliu em seco. Pela primeira vez no dia todo, ele pareceu inseguro de si mesmo. Cassiano finalmente falou. Você nunca nos contou. Eu olhei para ele. Você nunca perguntou. As palavras saíram suavemente, sem raiva, sem amargura, simplesmente verdadeiras. Cassiano desviou o olhar. Minha mãe abaixou a cabeça. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu não tinha certeza se elas vinham do orgulho ou da culpa. Talvez de ambos. O juiz lentamente voltou ao seu assento, mas antes de se sentar, ele disse algo que ninguém naquela sala jamais esqueceria, inclusive eu. Ele olhou diretamente para o meu pai. Sua expressão era calma, controlada, mas havia aço por baixo dela, o tipo de aço que vem da convicção. O senhor pode não saber quem é a sua filha, senhor Villanova. A sala prendeu a respiração, mas oisai, silêncio. Silêncio absoluto. Meu pai havia passado décadas construindo uma reputação, construindo autoridade, construindo status. No entanto, naquele momento,
Ele parecia menor do que eu já o vira. Não porque o juiz o humilhou, mas porque a verdade o fez. Por anos, papai me via como a filha decepcionante. A filha que abandonou os negócios da família. A filha que escolheu o serviço militar em vez da aprovação dele. A filha que nunca poderia se igualar a Cassiano. Agora, estranhos no tribunal estavam olhando para mim com mais respeito do que meu pai havia demonstrado em 20 anos. E, pela primeira vez, acho que ele percebeu isso. O juiz olhou novamente para os documentos do espólio. Sua expressão mudou. O momento emocional havia acabado. Agora ele era um juiz novamente. Profissional, metódico, afiado. Ele pegou um dos arquivos, folheou várias páginas e parou. Seus olhos se estreitaram. A sala ficou quieta mais uma vez. Um tipo diferente de quietude, não emocional, preocupada. O juiz examinou um documento, depois outro. Lentamente, ele olhou para o advogado do meu pai. Doutor. O advogado endireitou-se. Sim, meritíssimo. O juiz bateu na papelada com um dedo. Seu rosto havia se tornado indecifrável. Eu tenho uma dúvida em relação a estas transferências de bens. A expressão do meu pai mudou instantaneamente e pela primeira vez naquele dia eu vi medo. Medo real. O medo apareceu por apenas um segundo. A maioria das pessoas no tribunal provavelmente não percebeu. Eu percebi. Quando você passa anos nas Forças Armadas, aprende a notar pequenas mudanças nas pessoas. Um maxilar contraído, uma mudança súbita de postura, um olhar que dura uma fração de segundo a mais. O medo tem um jeito de se revelar. E meu pai estava com medo. O juiz segurou um documento. Doutor, o senhor pode explicar esta transferência? O advogado do meu pai ajustou os óculos. Qual transferência, meritíssimo? A propriedade da Serra da Graciosa. O advogado aceitou o documento. Sua expressão confiante desapareceu quase imediatamente. Vou precisar de um momento. O juiz assentiu. O senhor tem um. Uma estranha tensão se instalou na sala, o tipo que aparece quando algo inesperado entra na conversa. Algo que ninguém planejou. Meu pai ficou perfeitamente imóvel. Imóvel demais. Cassiano também percebeu. Pai. Nenhuma resposta. Pai. Meu pai finalmente olhou para ele. Não é nada, mas não soava como nada. O juiz continuou revisando a papelada. Vários minutos se passaram. Então ele localizou outro documento. Sua expressão escureceu ainda mais. Interessante. Ninguém gostava do som dessa palavra, especialmente os advogados. O advogado pigarreou. Meritíssimo, pode haver uma explicação burocrática. Talvez. O juiz pegou outro arquivo. Então talvez o senhor também possa explicar este. O advogado o aceitou. Leu-o. E então franziu a testa. Eu o observei atentamente. O que quer que ele estivesse vendo, ele claramente não esperava. Isso me surpreendeu. Até aquele momento, eu assumira que todos os envolvidos sabiam exatamente o que estava acontecendo. Aparentemente não sabiam. O juiz encostou-se para trás. Vamos fazer um breve recesso. Seu malhete bateu. As pessoas imediatamente começaram a sussurrar. Os advogados se reuniram ao redor das mesas. Os espectadores discutiam a história militar que acabaram de ouvir. A atmosfera parecia completamente diferente agora. A audiência de herança havia se transformado em outra coisa, algo maior. Eu permaneci sentada. Eu não estava interessada em fofocas. Eu simplesmente queria respostas. Alguns momentos depois, minha mãe se aproximou. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, de alguma forma menor, frágil, Zélia. Eu olhei para cima. Oi, mãe. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sabia. Eu já sabia o que ela queria dizer. O resgate. Ela assentiu. Por que você não nos contou? Eu ofereci um sorriso triste. Quando eu contaria para vocês. Ela abriu a boca e depois fechou, porque ela sabia a resposta. Não havia existido um momento sequer, nenhum único. Ao longo dos anos, nossas conversas tinham se tornado trocas educadas sobre o clima, os feriados e nossos horários. Nada mais profundo, nada real. Minha mãe sentou-se ao meu lado. Por vários segundos, nenhuma de nós falou. Finalmente ela sussurrou algo que me machucou mais do que eu esperava. Eu deveria ter perguntado. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Ela olhou para as próprias mãos. Eu deveria ter perguntado muitas coisas. Do outro lado da sala, Cassiano estava discutindo baixinho com nosso pai. Eu não conseguia ouvir as palavras,
mas sabia ler a linguagem corporal. Cassiano parecia frustrado. Papai parecia na defensiva. Só isso já parecia incomum. Durante quase toda a minha vida, Cassiano seguiu os passos do papai sem questionar. Agora, algo tinha mudado. O recesso terminou 15 minutos depois. Todos retornaram aos seus lugares. O juiz imediatamente voltou a revisar os documentos, sem conversa fiada, sem demora. Direto aos negócios. Antes de prosseguir, ele disse: "Tenho preocupações em relação a várias transações ligadas a este espólio." A sala ficou em silêncio novamente. O advogado se levantou. "Estamos preparados para abordar quaisquer preocupações, meritíssimo." "Ótimo." O juiz segurou uma pasta. "Porque eu tenho muitas." Algumas pessoas trocaram olhares nervosos. O juiz começou a listar datas, transferências de propriedades, realocações de investimentos, alterações em registros de posse. A maioria parecia incrivelmente entediante, até ele chegar a uma data específica. Uma data que fez o rosto da minha mãe ficar pálido. O juiz percebeu. "A senhora reconhece essa data?" Minha mãe hesitou. "Sim." "Qual é o seu significado?" Ela olhou para o meu pai. Por um momento, achei que ela pudesse ficar em silêncio, assim como ficara calada tantas vezes antes. Então algo inesperado aconteceu, e ela respondeu. "Essa foi a semana em que meu pai foi hospitalizado." A sala ficou imóvel. O juiz assentiu. "Seu pai sendo Evaristo Ferraz?" "Sim, meu avô." O juiz continuou. "Os registros médicos indicam que ele estava fortemente medicado durante esse período." O advogado do meu pai levantou-se rapidamente. "Protesto." "Com que base?" O advogado hesitou. O juiz esperou. Nenhuma resposta veio. Finalmente, o juiz continuou. "Durante esse mesmo período, múltiplas modificações no espólio foram executadas. A sala pareceu encolher ao nosso redor. Eu olhei para o meu pai. Seu rosto havia se tornado inexpressivo, mas eu conseguia ver a tensão em seus olhos. O juiz ainda não estava acusando ninguém. Ele estava apenas expondo os fatos. No entanto, esses fatos soavam cada vez mais perturbadores. Então chegou o momento que mudou tudo. O juiz abriu outra pasta, uma bem grossa. Ele removeu um documento escrito à mão. "O que é isso?" Cassiano perguntou. Ninguém respondeu. O juiz examinou o papel cuidadosamente. Então ele falou: "Esta parece ser uma versão anterior do plano de sucessão do Sr. Ferraz." Meus batimentos cardíacos aceleraram. Versão anterior. O advogado pareceu confuso. Eu não sabia que tal documento existia. Aparentemente, nem várias outras pessoas sabiam. O juiz começou a ler trechos em voz alta. Não tudo. Apenas o suficiente. O suficiente para estabelecer um fato chocante. O plano de sucessão original do meu avô dividia os bens igualmente entre Cassiano e eu. 50% para cada. Exatamente. Igualmente. O tribunal entrou em erupção. As pessoas sussurravam abertamente agora. Até os advogados pareciam atordoados. Fiquei sentada e imóvel, incapaz de processar o que havia ouvido. Igual. O vovô queria que fosse igual. Todos esses anos, presumi que ele simplesmente preferia Cassiano, exatamente como o papai. Aparentemente, eu estava errada. Muito errada. Minha garganta apertou. De repente me lembrei de inúmeras conversas com meu avô. O jeito que ele sempre me tratou com justiça. O jeito que ele nunca me comparou a Cassiano. O jeito que ele sempre ouvia. Claro que ele não tinha me deixado de fora. Ele nunca faria isso. A constatação me atingiu como um soco no peito. Do outro lado da sala, Cassiano parecia horrorizado. "Pai." Meu pai olhava para a frente, sem se mover, sem falar. A voz de Cassiano tremeu. "Pai, o que é isso?" Ainda sem resposta. O juiz dobrou o documento, e então olhou diretamente para o meu pai. "Senhor Villanova." "Nada, Senhor Villanova." Lentamente papai ergueu os olhos. A voz do juiz permaneceu calma, mas firme. "O senhor pode explicar por que o plano de sucessão original do seu sogro difere tão drasticamente da versão final?" Silêncio. Um longo silêncio. Meu pai abriu a boca e depois a fechou de novo. Pela primeira vez na minha vida, Valdemar Villanova pareceu completamente despreparado. O homem sempre tinha respostas, sempre tinha explicações, sempre controlava o ambiente. Não hoje. O juiz continuou. Talvez mais importante, ele ergueu outro documento. "O senhor pode explicar por que várias transferências parecem beneficiar apenas um herdeiro?"
Cassiano pareceu atordoado. Herdeiro? O juiz virou uma página. Seu filho. A cor sumiu do rosto de Cassiano, porque de repente ele percebeu algo. Isso não era simplesmente sobre eu ter sido excluída. Isso não era apenas favoritismo. Isso era algo muito mais sério. Se aqueles documentos fossem precisos, meu pai não havia simplesmente me magoado. Ele poderia ter manipulado um espólio inteiro, um espólio pertencente a um homem moribundo que confiava nele. E pela primeira vez, Cassiano olhou para o papai não com admiração, mas com dúvida. O juiz fechou a pasta. Sua expressão era grave. Estou ordenando uma revisão completa destes registros. A sala explodiu em murmúrios. Meu pai finalmente falou. Isso é ridículo. O olhar do juiz endureceu. Não, senhor Villanova. Ele pausou. O que é ridículo é que essas perguntas nunca tenham sido feitas antes. E de repente, eu entendi uma coisa. A audiência de herança não estava terminando. Estava apenas começando. Por quase toda a minha vida, meu pai tinha sido o homem mais forte em todas as salas. Não fisicamente, nem emocionalmente, mas social, financeira e profissionalmente. As pessoas ouviam quando Valdemar Villanova falava. Os banqueiros o respeitavam. Empresários buscavam seus conselhos. Líderes da igreja elogiavam sua generosidade. Os vizinhos admiravam seu sucesso. Meu pai havia passado décadas construindo uma reputação e agora, pela primeira vez, eu estava observando rachaduras se formarem nessa base. A revisão ordenada pelo tribunal avançou rapidamente, mais rápido do que eu esperava. O juiz adiou novos procedimentos da herança até a investigação. Em poucas semanas, contadores começaram a examinar registros, transações de imóveis, extratos bancários, documentos do espólio, declarações de impostos, tudo. Voltei à minha vida normal. Pelo menos tentei. Eu não estava mais no serviço militar ativo, tendo recentemente feito a transição para o trabalho civil na área de saúde num hospital militar perto de Curitiba. Meus dias eram preenchidos com pacientes, homens e mulheres que serviram. Muitos carregavam feridas visíveis. Outros carregavam as invisíveis. Trabalhar com eles ajudava a me manter centrada. O drama do tribunal parecia distante, até que as ligações começaram. Primeiro veio minha mãe, depois meu advogado, depois Cassiano. Todo mundo queria conversar. Todo mundo, de repente, queria respostas. Por anos, ninguém havia demonstrado muito interesse na minha vida. Agora, meu telefone não parava de tocar. A ironia não passou despercebida por mim. Uma tarde, meu advogado ligou. Zélia, achei que você iria querer uma atualização. Sentei-me na minha cozinha com uma xícara de café. Notícias boas ou notícias ruins? Uma pausa. Depende de como você define boas. Aquilo não foi encorajador. O que eles encontraram? Mais do que o esperado. Fechei meus olhos. Parte de mim já sabia. A evidência estava ficando difícil de ignorar. Várias transações pareciam questionáveis. Algumas ocorreram enquanto meu avô estava sob efeito de remédios pesados. Outras envolveram mudanças repentinas de titularidade. Algumas assinaturas estavam sendo examinadas por especialistas forenses. As palavras embrulharam meu estômago. Não porque eu estivesse surpresa, porque não estava. No fundo, acho que já sabia há anos que algo não estava certo. Eu simplesmente nunca quis acreditar que meu pai pudesse ir tão longe. Após a ligação terminar, sentei-me em silêncio por um longo tempo. Eu não me senti vitoriosa. Eu não me senti vingada. Eu me senti triste, profundamente triste, porque cada nova descoberta não prejudicava apenas meu pai, mas também toda a família. Uma semana depois, o jornal local publicou um artigo. Nada dramático, apenas uma breve reportagem sobre uma disputa de sucessão em andamento envolvendo um empresário proeminente. Sem acusações, sem conclusões, apenas fatos. No entanto, isso foi o suficiente. Em comunidades pequenas, as pessoas percebem as coisas. Em questão de dias, boatos se espalharam. Perguntas vieram em seguida. Os associados de negócios ficaram cautelosos. Os clientes ficaram nervosos. As pessoas começaram a falar. Pela primeira vez em décadas, meu pai não estava mais controlando a narrativa. A verdade estava começando a falar por si mesma. Então Cassiano apareceu na minha casa sem avisar. Eu quase não o reconheci. Ele parecia exausto. Mais velho, derrotado, em nada parecido com o irmão mais velho e confiante de que me lembrava. Quando abri a porta,
Ele ficou parado ali de forma desajeitada. Podemos conversar? Hesitei e depois concordei. Sentamo-nos na mesa da minha cozinha, a mesma mesa onde eu costumava pagar as contas e organizar as correspondências. Nada chique, nada impressionante. Cassiano encarou seu café por quase 1 minuto. Finalmente ele falou: "Você sabia? Sabia do quê? Que o vovô queria que as coisas fossem divididas igualmente." Eu balancei a cabeça negativamente. Não. Os ombros dele cederam. Eu também não. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ele riu com amargura. Passei minha vida inteira acreditando que tinha conquistado tudo. As palavras dele carregavam uma dor genuína. Não arrogância, dor. Eu achava que papai confiava mais em mim. Olhei para ele com atenção. A constatação estava o atingindo com força, porque o favoritismo machuca todo mundo, inclusive o favorito, especialmente o favorito. Ele cria expectativas impossíveis, relacionamentos distorcidos, falsa confiança. Cassiano finalmente estava percebendo isso. "Eu nunca pedi por isso", disse ele em voz baixa. "Eu sei. Sinceramente achei que o vovô tinha mudado de ideia. Eu sei." Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. "Você me odeia, não é?" A pergunta me surpreendeu. Pensei sobre isso honestamente. Anos de ressentimento, anos de tratamento injusto, anos de comparações. Então balancei a cabeça. Não. A expressão dele se suavizou um pouco. Eu provavelmente odiaria. Dei um sorriso triste. Talvez quando eu era mais nova. Ficamos sentados em silêncio. Pela primeira vez em nossas vidas, não estávamos competindo, não estávamos discutindo, não estávamos interpretando os papéis atribuídos pelo nosso pai. Éramos simplesmente duas pessoas tentando entender o que tinha acontecido com a nossa família. Antes de ir embora, Cassiano parou na porta. "Zélia, me desculpe." As palavras foram simples, mas sinceras. E de alguma forma isso importou muito. Alguns dias depois minha mãe ligou. A voz dela soava frágil. "Você poderia vir aqui?" Eu quase disse que não. Quase. Em vez disso, dirigi até a casa onde cresci. A mesma casa, a mesma varanda da frente, o mesmo ipê no quintal. Tudo parecia familiar, mas de alguma forma menor. Minha mãe me recebeu na porta. No momento em que vi o rosto dela, soube que algo havia mudado. Ela parecia exausta, emocionalmente exausta. Sentamo-nos na sala de estar, o cômodo onde décadas de história da família se desenrolaram. Aniversários, manhãs de Natal, brigas, silêncios, tudo isso. Minha mãe apertou um lenço nas mãos. Então ela finalmente disse o que vinha guardando por anos. Eu sabia que algumas coisas não estavam certas. Permaneci em silêncio. Eu não sabia de tudo. A voz dela falhou, mas eu sabia o suficiente. As palavras machucaram, não porque me chocaram, mas porque confirmaram o que sempre suspeitei. "Você poderia ter dito algo." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu sei. Você poderia ter me defendido." "Eu sei. Você poderia ter impedido algumas dessas coisas." Ela abaixou a cabeça. "Eu sei." A sala ficou em silêncio. Por anos, imaginei essa conversa. Imaginei gritos. Imaginei raiva. Imaginei confronto. Em vez disso, tudo o que senti foi tristeza. Minha mãe não era malvada. Ela não era cruel. Ela era fraca. E fraqueza tem consequências, às vezes devastadoras. Antes que eu fosse embora, ela me abraçou. Por um longo tempo, mais longo do que ela jamais havia feito quando eu era jovem. Nenhuma de nós disse muito. Não havia muito mais a dizer. Semanas se transformaram em meses. A investigação continuou. As provas se acumularam. As perguntas se multiplicaram. Enquanto isso, meu pai parecia se retirar do mundo. Amigos pararam de ligar com tanta frequência. Almoços de negócios desapareceram. Os convites da comunidade diminuíram. Pessoas que antes o elogiavam agora evitavam conversas desconfortáveis. O sucesso atrai companhia. O escândalo cria distância. Uma noite passei de carro pelo prédio comercial dele. O estacionamento estava quase vazio. As luzes estavam apagadas. Por algum motivo, aquela imagem ficou na minha cabeça. Não porque eu tenha gostado, porque eu não gostei. O homem que passara décadas perseguindo o status estava descobrindo quão frágil o status realmente é. O dinheiro pode desaparecer. A reputação pode desmoronar. O poder pode sumir. O que resta é o caráter. E caráter é muito mais difícil de se construir.
Alguns dias depois, recebi outra ligação do meu advogado. A revisão estava quase concluída. Fiquei olhando pela janela do meu apartamento e ouvi uma longa pausa. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Zélia, acho que seu pai está prestes a perder muito mais do que este caso. Após o término da ligação, sentei-me sozinha no escuro que se aproximava, pensando. Não sobre herança, nem sobre dinheiro, nem sobre vingança. Pensei na família, nas escolhas, nas consequências. E do outro lado da cidade, talvez pela primeira vez na vida, Valdemar Villanova estava sentado sozinho com as suas. 3 semanas depois que meu advogado me disse que a investigação estava quase concluída, recebi um telefonema que nunca esperei. Era meu pai. Por um momento, simplesmente olhei fixamente para a tela. Valdemar Villanova. Eu não conseguia me lembrar da última vez que ele tinha me ligado primeiro. Normalmente a comunicação acontecia por meio da minha mãe ou simplesmente não acontecia. O telefone tocou 4 vezes antes de eu atender. Alô, silêncio. Então a voz dele, mais velha do que eu lembrava, cansada. Zélia, eu esperei. Eu gostaria de te ver. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação, apenas aquelas palavras. Recostei-me na cadeira. Por quê? Outra pausa. Porque há coisas que eu deveria ter dito há muito tempo. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, porque depois de 20 anos, essa afirmação parecia absurda. Havia milhares de coisas que ele deveria ter dito. Milhares. Em vez disso, ele havia escolhido o silêncio, a crítica, a distância. Olhei pela janela. A chuva batia suavemente contra o vidro. Não sei se essa é uma boa ideia. Eu entendo. A voz dele soava derrotada. Não irritada, não defensiva, derrotada. Algo nisso me perturbou. Meu pai nunca havia soado derrotado antes, nem uma única vez. Finalmente ele falou de novo. Por favor, 2 palavras, baixinhas, quase frágeis. Fechei meus olhos. Parte de mim queria recusar. Parte de mim queria desligar. Parte de mim queria me proteger de seja lá o que viesse a seguir. Mas outra parte de mim estava cansada. Cansada de carregar velhas feridas. Cansada de perguntas sem resposta. Cansada de me perguntar o porquê. Onde? Há um parque em homenagem aos expedicionários perto do centro. Eu conhecia o lugar. Um parque pacífico com vista para o rio. Vários monumentos. Fileiras de nomes gravados. Um lugar que as pessoas visitavam para lembrar, para refletir, para sofrer o luto. Amanhã de manhã. Ok. E foi isso. A ligação terminou. Quase não dormi naquela noite. Não porque eu o temesse, mas porque eu temia a decepção. Novamente, a manhã seguinte estava fresca e nublada. O tipo de manhã no Paraná que parece mais velha do que diz o calendário. Cheguei cedo. Velhos hábitos da vida militar. Meu pai já estava lá, sentado em um banco perto do muro do memorial. Por um momento eu simplesmente o observei. Ele parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se a vida tivesse finalmente se tornado mais pesada do que ele podia carregar. Quando me aproximei, ele se levantou desajeitadamente, quase nervoso. Eu não conseguia me lembrar de Jatê, lo visto nervoso. Obrigado por vir, ele disse. Eu assenti. Nenhum de nós se sentou imediatamente. O silêncio se estendeu entre nós. 20 anos de silêncio. Finalmente, sentei-me no banco. Ele sentou-se ao meu lado, a vários metros de distância, como estranhos. Talvez fosse isso que nós éramos. Por um longo tempo nenhum de nós falou. O vento farfalhava as árvores próximas. Uma bandeira se movia suavemente acima do memorial. Eventualmente meu pai quebrou o silêncio. Eu vi o relatório da investigação. Eu esperei. Eles encontraram o suficiente. A voz dele soava oca. As descobertas haviam sido devastadoras. Várias modificações na herança foram consideradas impróprias. Várias transferências haviam sido revertidas. As consequências legais finais ainda estavam sendo resolvidas. Mas a verdade não estava mais em dúvida. Eu sei. Ele encarou o muro do memorial. Eu mereço a maior parte do que aconteceu. A admissão me surpreendeu. Meu pai havia passado a vida inteira evitando responsabilidades. No entanto, ali estava ele, aceitando, pelo menos parcialmente. Ainda assim, eu não estava pronta para facilitar as coisas. A maior parte? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Pergunta justa. Por vários segundos, ele reuniu seus pensamentos.
Então ele me surpreendeu de novo. Eu não fiquei com raiva porque você se juntou ao exército. Eu pisquei. De todas as coisas que eu esperava que ele dissesse, essa não era uma delas. O quê? Eu sei que foi isso que você acreditou. Foi o que você disse. Eu sei. Seus olhos continuavam fixos no muro do memorial, mas não era a verdade. Cruzei os braços. Então o que era? A resposta levou muito tempo para vir. Quando finalmente veio, chegou numa voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz ferida. Meu irmão. Eu franzi a testa. Meu tio Tarcísio havia morrido muito antes de eu nascer. A família raramente falava sobre ele. Quase nunca. Ele se alistou quando tinha 19 anos. Meu pai engoliu em seco. Ele foi morto no exterior. O vento pareceu parar. Por um momento, o mundo pareceu muito silencioso. Eu sei. Não. Ele balançou a cabeça. Você conhece os fatos. Os olhos dele ficaram distantes. Eu me lembro do funeral. A dor na voz dele era inconfundível. Eu me lembro da minha mãe chorando todas as noites. Ele olhou em direção ao rio. Eu me lembro do meu pai nunca mais ser o mesmo. Eu ouvi, sem interromper. Pela primeira vez na minha vida, meu pai estava me deixando ver algo por baixo da armadura, algo real. Quando você me disse que tinha se alistado, a voz dele falhou. Tudo o que eu conseguia pensar era em Tarcísio. Fiquei sentada perfeitamente imóvel. Anos de memórias de repente pareceram diferentes. As brigas, a raiva, as críticas, a desaprovação constante. Eu achei que fosse perder você também. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Meu pai esfregou o rosto. Por um momento, ele parecia um velho exausto. Não o empresário poderoso que todos conheciam. Apenas um velho carregando décadas de luto. Eu estava aterrorizado. Ele riu com amargura, e em vez de admitir isso, ele balançou a cabeça. Eu puni você por isso. A verdade se estabeleceu pesadamente entre nós. Não era uma desculpa, era uma explicação. E essas são coisas muito diferentes. Eu entendi isso. Ele também entendia. Eu deveria ter tido orgulho de você. A voz dele tremia. Em vez disso, cada promoção sua me deixava com raiva. Eu olhei fixamente para ele. Não porque duvidasse dele, mas porque eu acreditei nele, em cada palavra. Eu fiquei esperando você desistir. Ele riu baixinho. Você nunca desistiu. Não. Um leve sorriso apareceu. Não. Pela primeira vez naquela manhã, compartilhamos algo próximo do humor. Então o sorriso dele sumiu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Lágrimas reais. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nem uma vez. Não quando seus pais morreram. Não quando as empresas enfrentaram dificuldades. Nunca. Agora lágrimas rolavam por seu rosto. E ele nem tentou escondê-las. Eu falhei com você. As palavras saíram partidas, cruas, honestas. Eu falhei com você como pai. Senti meus próprios olhos arderem. Não porque de repente tudo estava consertado. Nada estava consertado. Anos de danos não desaparecem em uma conversa. Mas a honestidade importa. A verdade importa. E essa foi a primeira conversa completamente honesta que já tivemos. Ele olhou para mim. Sinto muito, Zélia. Não por causa do espólio. Não pela investigação. Não por ter sido pego. Por mim, por nós, por tudo. A diferença importava muito. O vento se moveu pelas árvores novamente. Em algum lugar próximo, um sino de igreja tocou. Nenhum de nós falou. O silêncio não era mais desconfortável, apenas pesado e humano. Meu pai enxugou os olhos. Não espero perdão. Olhei em direção ao muro do memorial. Fileiras de nomes, fileiras de histórias, fileiras de pessoas que haviam se sacrificado. A vida ensina lições difíceis. Às vezes tarde demais. Talvez essa fosse uma delas. Finalmente, voltei a olhar para ele. O homem que havia me machucado. O homem que havia falhado comigo. O homem que ainda era meu pai. E pela primeira vez em 20 anos, honestamente considerei perdoá-lo. Um mês depois da minha conversa com meu pai no Parque dos Expedicionários, o caso do espólio finalmente chegou ao fim. A essa altura, a maioria das questões legais já havia sido respondida. A investigação confirmou o que o juiz suspeitara. Várias mudanças na herança do meu avô tinham sido feitas de forma indevida. Bens que nunca deveriam ter sido redirecionados foram restaurados. A decisão final não foi dramática. Sem gritaria, sem cenas chocantes de tribunal estilo televisão. A vida real raramente funciona dessa forma. Em vez disso,
Houve documentos, audiências, correções e, eventualmente, resolução. Os desejos do meu avô foram honrados